1 Tessalonicenses 2, 11, e diz assim a poderosa palavra de Deus: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Só até aí, pode se assentar. Meus irmãos, nós, nessa série de aulas, temos estudado a primeira epístola aos Tessalonicenses com foco na missão de fazer discípulos. E nós temos estudado, ora são ensinamentos que nos tratam como discípulos de Cristo, ora são ensinamentos que nos direcionam a como nós levarmos a palavra de Deus, e ora misturando as duas coisas. Você não sabe se você está apanhando ou se você está aprendendo, né? Às vezes é a mistura. Para mim sempre é uma mistura. E dentro disso, na última aula nós vimos sobre a ética e o bom testemunho, versículo 10, de que diante de muitas testemunhas, nós vimos que Deus é testemunha, que os anjos são testemunha, que o império das trevas são testemunhas, que os homens são testemunhas, que os heróis na fé, a galeria da fé de Hebreus 11 são testemunhas, que os heróis da fé pós o cânon fechado são testemunhas contra nós, mostrando que nós precisamos andar dignamente como verdadeiros discípulos de Cristo, andarmos de forma santa, piedosa, no amor vertical, e também andarmos de forma justa, no amor horizontal, praticando a justiça. E isso, andar em santidade e andar em justiça, não andam separados da cruz, porque qualquer pessoa que queira ter um bom senso de moral e ajudar o próximo, faz sem ser cristão. Mas que no texto aqui, no versículo 10, Paulo faz questão de enfatizar que ele estava falando com cristãos, com verdadeiros discípulos de Cristo. E isso passa obrigatoriamente pela cruz. A partir do versículo 11, talvez a sua versão ela faria diferente daquilo que eu li. Por quê? Porque aqui na ACF, Almeida Corrigida Fiel, nós encontramos logo no início ele dizendo que assim como bem sabeis de que modo, e aí ele pontua que a exortação, o consolo e o testemunho. Em algumas versões, a Almeida, a Revista Atualizada, por exemplo, ele coloca a exortação, o consolo e o testemunho, que ele até traduz como admoestação, já coloca no versículo 12. Então, pode ser que... Por que eu li os dois versículos? Porque talvez na sua versão esteja um pouquinho diferente. Mas hoje, o tema que o Senhor nos mostra aqui nesse texto é como é importante nós formarmos filhos na fé. Até aqui nós vimos a postura de Paulo diante daqueles irmãos da igreja em Tessalônica, como Paulo ele foi formando cada um daqueles irmãos. E nesse momento aqui, ele gosta... Primeiro, ele no versículo 7, ele diz que ele é como a ama que cria seus filhos, ele fala do cuidado. Mas a partir desse momento aqui, nos versículos 11 e 12, ele está falando da formação, do preparo, de como realmente preparar um discípulo de Cristo, como verdadeiramente você levar alguém a Cristo, ensinando a perseverar em Jesus. E aí nós enxergamos aqui, nesse texto, o contexto, assim como bem sabeis. Paulo ele faz questão, em vários momentos nessa epístola, em várias outras também, dele trazer à memória dos discípulos que algo eles já haviam vivenciado. Olha, o que eu vou falar agora é aquilo que vocês já vivenciaram comigo. Ele sempre procura trazer isso à memória deles. Então tem um contexto, assim como bem sabeis de que modo. E aí eu vou dar uma invertida aqui, em relação à minha versão. Depois nós vamos ver sobre que ele fala como a filho, como pai a seus filhos, segundo o momento aqui da nossa aula. Terceiro, é que ele fez isso a cada um dos irmãos. E é interessante a palavra de Deus nos deixar isso aqui claro. Cada um dos irmãos, nós vamos ver
um pouco sobre essa individualidade. E o modo, que talvez na tua versão esteja no versículo 12, na parte A, é do modo que vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos / admoestávamos, dependendo da sua versão. Então, primeiro, o contexto. Ele começa dizendo, assim como bem sabeis. O que aqueles irmãos sabiam? Você vai ver aqui que na sequência desses versículos, que Paulo ele formou aqueles irmãos principalmente pela palavra. É claro, nós já vimos em lições anteriores que nós não chegamos a alguém apenas ensinando o texto bíblico, mas também a nossa própria vida, o nosso testemunho de vida ensina aquela pessoa como ela deve se portar. Vimos isso em várias lições da importância do exemplo. Mas aqui especificamente a exortação, o consolo e o testemunho, que nós veremos que não é o testemunho de ser testemunha, mas tem outro sentido aqui, esse termo, talvez a tua versão já traduza assim, nós vemos que isso é pela palavra. Eu exorto na palavra, eu te consolo ou encorajo na palavra, e eu te testemunho na palavra. E tanto isso é verdade, que no versículo 13 ele diz isso. Ele diz assim, versículo 13, por isso que, da forma como ele tratou aqueles irmãos como filhos, exortando, consolando e testemunhando, para que eles andassem dignamente. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós, e aí ele diz, o que aqueles irmãos receberam? Havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crês. Esse versículo, inclusive, vai ser o tema daqui a 2 lições, se o Senhor permitir, sobre a poderosa palavra de Deus. Então, nós vemos que a maneira como ele cuidava daqueles irmãos era instruindo os irmãos. E nós vamos ver aqui na lição que é assim que um pai faz com o filho. Ele instrui o filho. O pai instrui o filho. Como é que eu formo alguém na fé? Um filho na fé? Instruindo. Você que é pai, como é que você trata o seu filho? Orientando. De formas diferentes, mas orientando. A mãe também faz isso, mas a mãe tem mais aquela pegada do cuidado, né? Como no versículo 7 nós já estudamos algumas lições passadas, aquela pegada do cuidado, de dar o alimento, de botar a caminha, a cobertinha, a meinha. O pai já é mais na orientação, na instrução, na disciplina. Geralmente é assim. E Paulo faz questão de recorrer a essa figura. No capítulo 1, nós também enxergamos que foi pela palavra que Paulo chegou a esses irmãos. Versículo 5 do capítulo 1. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, como é que ele foi diante dos irmãos? Pela palavra, mas uma palavra no poder do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 2, o texto nos diz, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. No versículo 8, ele também diz, assim nós, sendo-vos tão aperfeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. E no versículo 9 ele reforça isso. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga,
pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, qual é o contexto de que Paulo estava falando? Eu formei vocês na palavra. Vocês estão entendendo? É na palavra que isso aconteceu. E é interessante, abra Atos 19. Eu já vou lendo aqui. Nós vemos 3 etapas dessa formação. Atos 11, dos versículos 19 a 26. Diz assim a palavra de Deus: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Uma pausa. Dos versículos 19 a 21, o que nós enxergamos? A tarefa da evangelização. Então, a primeira etapa dessa formação que passa pela palavra é na evangelização. E é interessante que você vê aqui que os que foram dispersos pela perseguição é que foram evangelizando. Mas a partir do versículo 22, nós vemos que, a partir do 23, nós vemos que, olha que interessante, quem entra na jogada. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Já entrou alguém aí na história que não foi quem evangelizou aquela igreja. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Uma pausa. O que nós enxergamos aqui? O exercício do pastorado. Primeiro, a evangelização. A pessoa não conhece sobre Jesus e ouve a pregação do Evangelho, ela compreende e se converte. É o que aconteceu, nós lemos. Mas a partir do versículo 23, o que a igreja faz? A igreja, sabendo que havia muitos irmãos que estavam se convertendo, elas enviam Barnabé. E o que Barnabé, quando chega lá, ele faz? Ele se alegra com aquela igreja, mas ele começa a pastoreá-los, exortando na palavra. O texto nos mostra aqui. E essa exortação era para quê? Era para que eles permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então, a tarefa da evangelização, ela é primordial. Mas a tarefa do pastorado, aquilo que você, todo culto, você está aqui ouvindo uma pregação, um encorajamento, quando o pastor vai te visitar, vai me visitar, quando você é chamado, meu irmão, vem aqui, vamos conversar. É quando o pastorado de alguém, de um servo de Deus, que o Senhor colocou para cuidar das nossas vidas espirituais, é quando esse exercício acontece, e ele é fundamental. E é lamentável que, infelizmente, muitas pessoas têm rejeitado isso, têm rejeitado o pastorado. Você sabe quando você rejeita o pastorado? Você talvez diga assim, eu jamais rejeito o pastorado. Sabe quando você rejeita o pastorado? De qualquer um dos nossos pastores aqui, e especificamente vou falar do pastor local, pastor Júlio, pastor da congregação, quando você rejeita o conselho. Quando o pastor te aconselha de um jeito e você faz de outro. Você só queria para ouvir que ele era do contra você. Você sabe quando você rejeita o pastorado? Quando tem a pregação e você ignora. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe quando você rejeita o pastorado? Quando por alguma dificuldade você não pode participar do culto. Ou quando você escolhe não participar, que acontece muito também, mas quando você não pode, fica impossibilitado, você sabe que as pregações são publicadas e você não tem o mínimo senso de procurar saber o que será que o Senhor falou através do pregador naquele culto que eu não pude participar. E você ignora as pregações que são publicadas.
Dessa forma você também rejeita o pastorado. Eu rejeito o pastorado, se eu ajo assim também. Continuando o texto, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A terceira etapa é o ensino. Então não adianta só a exortação, o encorajamento, o puxão de orelha do pastor, mas é necessário ensino. Não só a pregação, mas também o ensinamento. Não só você ser encorajado a perseverar na fé, exortado a perseverar na fé, mas você aprender como você se conduzir como um discípulo de Cristo. Então o ensino é importante. E é interessante, irmãos, que a palavra não diz que os irmãos foram chamados de cristãos, os discípulos de Cristo chamados de cristãos, quando eles foram evangelizados. Não foi também quando eles foram pastoreados, irmãos. Mas o verdadeiro cristão é aquele que aprende a palavra de Deus. E é por isso que você precisa participar da escola bíblica. É por isso que você, se ainda não participou, precisa passar pelo discipulado. É por isso que ou a turma de alinhamento doutrinário. Porque se você não aprende como um cristão deve agir no seu cotidiano, se você não aprende a palavra para você praticar como um discípulo de Cristo deve se portar, irmão, você não é cristão. É simples assim. Não é porque você vem para o culto, ouve a pregação, mas se os ensinamentos da palavra você não coloca em prática, você não é um cristão. Você entende isso? Se eu faço isso, eu não sou um discípulo de Cristo. Mas é interessante que você viu aqui, um grupo evangelizou, um outro servo de Deus pastoreou, mas quando chegou a hora de ensinar, ele chamou um terceiro. Foram 3 diferentes. Um evangelizou, outro pastoreou e outro ensinou. E eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim, essa cooperação linda no Evangelho. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, não o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então talvez aquela pessoa que te evangelizou não é a mesma pessoa que te pastoreia hoje em dia. Às vezes a pessoa que te evangelizou não é a mesma pessoa que te ensinou os fundamentos da fé. Um planta, o outro rega. São tarefas diferentes. É por isso que a tarefa da evangelização lá fora é importantíssima. É por isso que a tarefa do pastorado aqui nas casas é importantíssima. É por isso que o ensino aqui é importante, aqui no discipulado é importantíssimo. As 3 etapas são importantes, porque um é o plantio, o outro é o regar. Você entende isso? Então, nessa formação, enquanto discípulo de Cristo, é importante o plantar, mas é importantíssimo também o regar. Isso é fundamental. E nós vimos que isso aconteceu. E aí, irmãos, nós vimos esse contexto do que Paulo estava dizendo aos irmãos. Mas ele fala que fez isso como um pai trata filhos. E é importante nós raciocinarmos isso como a filhos. E eu quero ler porque para você uma ilustração, 2 ilustrações, aliás, interessantes sobre como é fundamental a instrução de um pai para um filho. Diz assim, um pai começou a castigar seu filho pequeno, que, contrariando suas ordens, dobrava a esquina constantemente para ir brincar na outra rua. Cada vez que ele fazia isso,
o pai o castigava e lhe dizia para não dobrar a esquina novamente. Mas o garotinho persistia no erro. Finalmente, depois de ter sido punido mais uma vez, ele olhou para o pai com os olhos cheios de lágrimas e perguntou-lhe: o que é esquina, papai? Você está entendendo? O pai falou: não vai para a esquina, não dobra a esquina para você brincar na outra rua. E quando a criança fazia, o pai castigava. A criança fazia, o pai castigava. Até que uma hora o menino falou: papai, o que é esquina? A criança não tinha sido instruída pelo pai sobre aquilo que era esquina. Então não adianta nós queremos exigir de alguém algo que essa pessoa não aprendeu, irmãos. Não adianta você e eu termos a expectativa da postura de um discípulo de Cristo em quem se diz cristão, se essa pessoa não aprendeu a palavra, se essa pessoa não aprendeu o básico da fé. Você está entendendo? É importantíssimo. Uma segunda, um jovem pai relatou a seguinte experiência da esposa: cheguei do trabalho um dia e meu filho Brenton, de 3 anos e meio, recebeu-me na porta. É uma alegria, né, quando o filho recebe o pai na porta. Radiante, ele anunciou: papai, eu sou um homem trabalhador. Mais tarde, eu descobri que enquanto minha mulher estava no porão, Brenton havia esvaziado no chão a maior parte de 1 galão de 5 litros de água da geladeira. Pensa aqui na mãe, que o filho pega 1 galão de água, 5 litros e despeja no chão. Ao deparar-se com a bagunça, a vontade inicial de minha esposa foi gritar com ele e dar-lhe uma palmada. A mãe aqui, geralmente, vem esse ímpeto, né? Eu vejo isso muito na mãe pertinho ali de mim. Mas, em vez disso, parou e indagou pacientemente: filho, o que você estava tentando fazer? Estava tentando ser um homem útil, mamãe. Brenton respondeu com orgulho. Como assim? Perguntou a mãe. Eu lavei a louça para você. Realmente, sobre a mesa da cozinha estavam todos os pratos que ele lavara com a água do galão. Muito bem, querido, mas por que você usou água da geladeira? Aí a criança respondeu: porque não alcança a torneira da pia. Óbvio, a criança vai pegar a água mais fácil, né? Ah! Ela exclamou olhando ao redor. Muito bem, o que você acha que poderia fazer da próxima vez para não molhar o chão todo? O menino por um minuto pensou, então seu rosto se iluminou. Posso lavar tudo no banheiro, exclamou. A água fácil também no banheiro. E aí, irmão, se é chuveiro, se é água da privada. Vocês estão rindo? Nem te conto minhas experiências infantis com a água da privada, irmãos. Misericórdia. Vamos continuando. Mas lá, os pratos podem se quebrar. Que tal se você me chamasse para ajudá-la a subir na cadeira para lavar a louça na pia? Boa ideia, ele concordou satisfeito. Agora, o que faremos com essa bagunça? Perguntou a mãe. Bem, Brenton hesitou. A gente pode enxugar o chão com um monte de papel toalha. Então, minha esposa lhe deu um pouco de papel toalha e saiu para buscar alguns panos de chão. Quando soube do ocorrido, percebi como é importante ela ter sido capaz de parar entre o estímulo e a resposta. Minha mulher fez uma escolha proativa e conseguiu fazê-la porque se lembrou do objetivo que tinha em mente. Um fundamental ali não era manter o chão limpo, era educar um filho. E quantas vezes eu me coloco nisso, irmãos, isso é para mim, nós não queremos educar, nós queremos respostas segundo o padrão que nós exigimos, mas nós não queremos orientar. Quantas vezes eu não esqueço, irmãos, que minha filha só tem 4 anos. Se eu não sei tudo da vida, que dirá uma criança de 4 anos de idade? E nós, muitas vezes, agimos assim também
com aquele que está engateando na fé, que está começando na fé. Nós queremos exigir e mostrar um senso de severidade na palavra, quando nós nem passamos pelo ensino para aquela pessoa. A pessoa não sabe, irmãos. Quem que tem que ensinar? Você que sabe. Você está entendendo? O filho, ele precisa ser instruído. O pai, ele instrui para a vida. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículos 1 a 5, 10 a 13 e 20 a 22. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, e nem te aparte das palavras da minha boca. Versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução, e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Depois 20, Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Detalhes aqui nesse texto. Primeiro, o escritor ele está relatando o seguinte, ele fala, ouvi, filhos, a instrução do pai. Só que aí ele começa a dizer que ele mesmo foi um filho que ouviu a instrução do pai. E é interessante notar esse detalhe aqui no texto, que eu nunca prestei atenção até ontem, irmãos. Que primeiro ele fala, filhos, ouçam a instrução do pai. Aí depois ele dá o próprio exemplo dele, que ouviu a instrução do pai dele. É muito interessante isso. Mas aí, por que é instrução para a vida? Ele diz, e ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, guardar para que você possa viver. Aí depois no trecho de 10 a 13, ele diz, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. É instrução para a vida. Depois dos versículos 20 a 22, ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. E aí no versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. O pai instrui para a vida. O filho precisa ser instruído para a vida. Só que lendo isso aqui, nós olhamos um contexto de vida geral, olhando isso aqui. Mas eu vejo que a Bíblia me ensina que o pai deve instruir o filho de que maneira? Na palavra de Deus, irmãos. Deuteronômio 6, dos versículos 6 a 7. Diz assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso aqui faz parte, juntaria de um texto que é conhecido como o Shema judaico, que o judezinho, desde que nasce, ele aprende aquilo, todo dia o pai recita para ele, ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o teu Deus de todo o coração, alma, com todas as suas forças. E aí ele continua no versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno, que você deve amar a Deus de todo o coração, Ele é o único Deus, elas devem estar no teu coração. E o que você faz com essa palavra que você aprendeu? Você vai transmitir para o seu filho. Como que você vai transmitir para o seu filho? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa.
Precisa ter aquele momento da instrução formal. Senta aqui para a gente conversar. Senta aqui para a gente ler a Bíblia junto. Senta aqui para a gente estudar. Senta aqui para eu te orientar. Precisa ter esse assentar. Depois, andando pelo caminho. Está na rua, acontecem as situações, você aproveita a oportunidade, e mostra na palavra para o filho aquela situação de acordo com o cotidiano. E deitando-te, ou seja, interessante a instrução no deitando-te, ou na hora de dormir, e também levantando-te na hora de acordar. Então nós precisamos instruir na palavra um filho. E tudo isso nós estamos vendo, irmãos, porque Paulo lhe disse: eu tratei vocês como um pai faz a um filho. Por isso nós estamos vendo isso aqui. Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É na palavra que um pai deve instruir a seu filho. Agora, filhos na fé, vamos ver, abra Filipenses, por favor. Capítulo 2. Olha que interessante, irmãos. Paulo ali fazia a distinção do filho na fé para o cooperador. Nem todo mundo com quem nós convivemos é filho na fé. Alguns são, outros não. Alguns cooperam, estão ali junto conosco, outros não. Existe essa liga de pai e filho na fé. A partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus, Filipenses 2,19. E espero no Senhor Jesus que em breve eu os mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero, vou enviar logo que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Irmãos, Paulo, ele rasga elogios tanto a Timóteo como filho na fé, mas também a Epafrodito como cooperador no Evangelho, irmãos. Ele rasga elogios para os dois. Não é porque um é filho na fé e o outro coopera, colabora, que não se enxerga as qualidades, não. Pelo contrário, as qualidades de ambos são enxergadas. A dedicação, o zelo, como tanto um como o outro se entregam. De Timóteo ele diz, por exemplo, aqui no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sabeis qual a sua experiência que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Botou a moral de Timóteo lá no alto, como filho na fé, como verdadeiro cristão, mas também Epafrodito, irmãos, porque ele diz, principalmente, a partir do versículo
28, por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Timóteo, ele era alguém que eu não vejo quem poderia cuidar melhor. Já Epafrodito, eu não vejo quem poderia ter se entregue, até correndo risco de morte, por amor a vocês na obra. Então, tanto um quanto o outro, ele elogiou. Então, é importante você não achar que nós devemos valorizar, honrar, estar próximos somente daqueles que são filhos na fé. Pelo contrário, irmãos, nós devemos estar próximos de todos os irmãos, com aqueles que nós não geramos, mas também com aqueles que nós conhecemos ao longo da caminhada. E por termos conhecido na caminhada, também é gerada a liga e a afinidade. Amém? A afinidade não é só com o teu filhinho na fé, mas a afinidade também é com aquele que coopera com você na missão. Amém? Alguns exemplos. Timóteo, nesse texto que nós lemos, por exemplo, 1 Timóteo 1, versículo 2, Tito, lá em Tito, no versículo 4, 1:4, Onésimo, em Filemão, no versículo 10, ou 1:10, como alguns gostam de dizer, eram filhos na fé de Paulo, exemplos de indivíduos como filhos na fé de Paulo. João Marcos, Pedro chama ele de filho na fé, lá em 1 Pedro 5:13. E sem falar, irmãos, de como o próprio Paulo se referia às igrejas, aos irmãos das diferentes igrejas, e como João, por exemplo, nós temos estudado com o pastor Sandro, 1 João, em vários momentos ele trata aquela igreja como o quê? Filhinhos, filhinhos, filhinhos. Então, isso de você enxergar em alguém seu filho na fé, não é pecado. Alguns entram numa neura, por conta de uma orientação de Jesus, ninguém a chamar mais de pai, porque só um pai é no céu, ninguém a chamar mais de guia, de mestre. Então nós achamos que nenhum ser humano, por conta disso, pode ser chamado de pai na fé, ou de mestre. Mestre é o quê? Professor. Guia é o quê? Pastor. Mas ali naquele contexto do que Jesus falou, era uma outra situação. Era as pessoas usarem essas funções como títulos para darem uma honraria que deveria ser dada somente ao Senhor. É outra história. Mas você reconhecer alguém como seu filho na fé, isso é bíblico, irmãos. É bíblico. Agora, o que o pai na fé faz? O pai na fé, ele gera pela palavra. 1 Coríntios capítulo 4, dos versículos 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Irmãos, 1 Coríntios é uma carta que Paulo desce a ripa nos irmãos em Corinto. Uma carta assim que ele pega pesado. O ponto dele chegar e falar: olha, vocês estão querendo que eu esteja aí presencialmente para eu mudar o meu tom de voz? Vocês querem que eu vá aí para que na minha presença, para que eu seja poderoso, não só nas palavras, já que vocês dizem que eu chego só na palavra, só por carta, é só orientação à distância, mas que eu não tenho presença, eu vou chegar aí. Mas só que ele fala, ele acaba com os irmãos. Se você meditar em 1 Coríntios, você vai ver que Paulo ele acaba com os irmãos, porque precisava exortar, irmãos. Você tinha casos assim,
passando pelos encontros dos lares, nós temos meditado isso pouco a pouco. Várias pregações nós já tivemos aqui, de ver como essa igreja era uma igreja terrível, irmãos. Então precisava puxar o cabresto ali deles. Mas aí, Paulo aqui, ele chama a responsabilidade. Ele diz que ele pode fazer isso, e ele faz não para pesar sobre eles, não para envergonhar. Nesse momento aqui ele fala isso, não para envergonhar, mas eu estou admoestando vocês como meus filhos amados. O pai pode fazer isso, irmãos. O pai tem autoridade para chamar responsabilidade, os pais, para as mães não se sentirem constrangidas. Os pais têm essa autoridade. Os pais podem chamar a responsabilidade. Só que o pai, na fé, da onde vem essa autoridade dele? Por que um pai e uma mãe têm autoridade sobre um filho? Porque o gerou. Isso é óbvio. Então, por que um pai na fé tem autoridade sobre um filho na fé? Porque o gerou. E de que forma que Paulo gerou aqueles irmãos? Ele fala aqui no texto: porque pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Irmãos, por que os nossos pastores, eles podem nos chamar à responsabilidade, nos exortar e tocar lá na ferida, como por muitas vezes eles tocam, e glória a Deus por isso? Tem que ser assim. Eu glorifico a Deus por isso. Por que eles podem fazer por isso? Porque eles nos geram, irmãos, na palavra de Deus. Qual é a autoridade que nossos pastores têm para nos exortar? Porque eles pregam o Evangelho na fidelidade, irmãos. E eles têm autoridade para fazer isso. Eles não nos ensinaram qualquer coisa, mas eles nos ensinaram a palavra. E por nos ensinarem a palavra, eles têm autoridade para nos chamar à responsabilidade. Mas não para nos envergonhar, mas para demonstrar como filhos amados. Você entende? Então, um pai na fé, ele gera pela palavra. Um pai na fé, ele é dedicado. Segundo aos Coríntios 12, versículos 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: eis, aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para seus filhos, para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele age como um pai. Ele está falando: olha, eu não estou querendo buscar alguma coisa, algum retorno de vocês. Eu estou fazendo isso porque eu amo vocês, porque vocês são meus filhos, e eu vou me deixar gastar, eu vou me entregar, eu vou me dedicar. Um pai na fé, ele é dedicado, mas o pai também na fé, ele forma. Gálatas 4, versículos 19 e 20. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então, é até Cristo ser formado. Um pai forma. Um pai também, ele delega, ele encarrega, ele dá uma responsabilidade. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Aqui na minha tradução, como este mandamento te dou, na verdade esta proclamação que eu te encarrego, ou seja, esse escrito oficial que eu estou te delegando uma responsabilidade, é para que você faça assim, assim, assim. Um pai na fé também encoraja. 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Um pai na fé também alerta. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O pai, na fé, ele muito se alegra com seu filho. 3 João 1, digo 1, né, mas é porque alguns gostam de dizer 1, versículos 3 e 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então o pai na fé, ele passa por essas etapas. Mas é importante nós nos atentarmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que Paulo, ele diz, assim como bem sabeis de que modo. Tinha um contexto ali. Ele diz, como pai a seus filhos. Nós vemos que um pai, ele instrui o filho. É necessário educar, instruir o filho. E que os pais devem instruir os seus filhos na palavra. E que os filhos na fé também devem ser instruídos na palavra. Nós vimos isso. Agora, o detalhe que ele coloca aqui, irmãos, a cada um de vós, na minha versão aqui, eu separei como a parte C do versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós. Irmãos, por mais que a criação seja a mesma, e você ou seja gêmeo, ou você tenha a sua idade próxima a de um irmão seu, pelo menos de um irmão, e a criação para vocês dois ali, mais ou menos na mesma faixa etária, próxima ali, foi a mesma criação, um filho não é diferente de outro filho. Quem é pai aqui sabe disso. Um filho é diferente de outro. Você que é irmão, você sabe que você é diferente do seu irmão. Somos diferentes. Cada um de nós é um indivíduo. E às vezes um filho foi instruído de uma forma e o resultado foi aquele que nós esperamos ou até melhor. Mas às vezes um filho recebeu a mesma instrução e o resultado não foi o mesmo que nós esperávamos, até o momento pelo menos. E isso acontece, irmãos. A culpa é dos pais? Não. A culpa não é dos pais. Se os pais orientaram um filho de uma forma e orientaram outro filho da mesma forma, a culpa é dos pais, irmãos? Não é. Não é. Cada filho é diferente. Cada filho é um filho. Cada um é um. E eu vejo isso na palavra, por exemplo, 1 João 3, versículos 11 e 12. Cada indivíduo é particular. A responsabilidade é pessoal de cada um. Diz assim a palavra de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. É simples assim. Por que Caim matou Abel? Porque Caim era mau e Abel era bom. É simples assim, irmãos. É tão simples como isso. Ah, mas será que a diferença de idade entre um e o outro era muito grande? E aí a forma como eles foram formados por Adão e Eva foi de uma forma com um e com o outro foi de uma forma? Irmãos, a Bíblia não diz nada disso, então não vamos inventar. Não vamos inventar. E naquele momento só existia aquela família, então não vamos inventar em nome de Jesus. Tem gente que já inventa, pega instrução de livros por aí, não vamos inventar. Então, um era de um jeito e o outro reagia de outro jeito. Será que os dois não ouviram falar sobre o Deus de Israel? Não o Deus de Israel, o Deus Criador, melhor dizendo, que lá ainda não tinha o povo de Israel. Ouviram, irmãos. Tanto ouviram que eles apresentavam a Deus as suas ofertas. Gênesis 4 nos diz isso. Os dois ou sabiam que existia o Criador, e ao Criador eles apresentaram suas ofertas, cada um de uma maneira, mas fizeram. Eles tinham instruções diferentes? Não, irmãos, mas cada um fez de um jeito. Um era mau e o outro era justo. É simples assim, os filhos são diferentes. Números, capítulo 3, versículo 4, os filhos de Arão, irmãos.
Diz assim a palavra: mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Por que Nadab e Abiú morreram perante o Senhor? Porque ofereceram fogo estranho diante de Deus, quando não era para fazer dessa forma. Mas as instruções que eles receberam foram diferentes das instruções que Eleazar e Itamar receberam? Não, amados. Cada filho é um filho, você está entendendo? Cada filho é um filho. Me lembro do que Jesus falou em Mateus 21, versículos 28 a 31, quando ele lança uma parábola. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. A instrução do pai para os 2 filhos foi a mesma, Jesus contando aqui nessa história, nessa parábola. Mas a reação dos filhos foi igual? Não, foi inversa. Um disse: eu vou fazer, e depois não fez. O outro disse: eu não vou fazer, se arrependeu, foi e fez. Cada filho é um filho. Mas os filhos na fé também são diferentes, irmãos. Eu vejo isso, eu me lembrei de Ruth, por exemplo. Ruth, capítulo 1, versículos 14 a 17. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Até os filhos na fé são diferentes, irmãos. Ruth, assim como Orfa, passou um grande período de tempo ali, aprendendo com Noemi como era servir a Deus. Só que no final das contas, uma retrocedeu, e a outra, ela participa da genealogia do Senhor Jesus, por exemplo. Cada filho é um, irmãos, cada filho reage diferente, inclusive os filhos na fé. E para nós encerrarmos, nós vemos também o modo como isso acontecia. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, na parte B. De que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos. Na minha versão aqui, dizendo como exortando, em algumas versões é traduzido como aconselhando. No grego é o termo parakaleo, que é aquele chamado, é a convocação, é a solicitação. E eu vejo esse termo expresso em Atos 14, 21 a 22. Diz assim o texto: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas ele também fala do consolo. Em algumas versões é traduzido como encorajando ou incentivando, do termo grego paramuteomai, que significa incentivar, acalmar,
encorajar, consolar. Encontro isso em 1 Tessalonicenses 5,14, o mesmo termo. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, aí são os desanimados, aqueles que estão acovardados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E ele também diz o modo pelo qual testemunhavam. Em algumas versões é traduzido como admoestando, insistindo ou instando, que para mim tem maior sentido de ser essa tradução, de insistindo e instando, que vem do termo grego martoreu, da mesma raiz dos mártires, que significa testemunhar, conjurar, implorar. Onde eu encontro exatamente esse mesmo termo? Atos 20, versículos 26 e 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, e aí o protesto é esse termo, martoreu, que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Encontro também Gálatas 5, 1 a 4. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto, e aí o protesto é o mesmo termo, martoreu, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separados estáis de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vejo isso também em Efésios 4,17. E digo isto, e testifico, ao mesmo termo grego martoreu, no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Então são três formas distintas: exortando, o consolo, consolando ou encorajando, e a insistência, e a testificação, e você protestar. Um é uma orientação, o outro é uma ajuda que você está dando, e o terceiro é você pegando no pé mesmo. John Wesley, ele diz o seguinte sobre esses três modos: a exortação, que aí é o conselho, nos leva a fazer algo de bom grado. É a instrução, nos leva a fazer algo de bom grado. O consolo nos leva a fazer algo com alegria. Você está passando uma dificuldade, uma tristeza, um medo, uma covardia, e você é encorajado, você se alegra com aquela ajuda que você recebe. Mas ele também diz: o testemunho, a admoestação, nos leva a fazer algo com cuidado. E, portanto, podemos concluir, irmãos, que a exortação que Paulo se referencia aqui, ela nos orienta quando nós precisamos de uma instrução e conselho. É quando você diz assim: filhão, faça isso dessa forma, como eu estou te pedindo, ou filhinha, faça isso desse jeito. É uma orientação, é uma instrução que você precisa dar. O consolo nos levanta quando precisamos de incentivo e encorajamento. É quando você diz assim: coragem, filho, eu sei que você vai conseguir fazer isso, eu sei que você é corajoso, eu sei que você é forte, eu sei que você é capaz, vamos lá, eu te ajudo, vamos junto. É o consolo, é o encorajamento. Mas o testemunho, que algumas traduções é traduzido como admoestando ou insistindo, ele nos alerta quando nós precisamos de que alguém insista com a gente ou seja mais veemente. É quando é assim, como eu já ouvi muitas vezes: como é que é, Geraldo Augusto? Até que horas eu vou ficar esperando você fazer isso que eu te mandei? E aí você, rapidinho, você corre para fazer. Não sei se você já ouviu, quem tem nome composto então, né? Quando os pais chamam de nome composto é que a coisa não chama pelo apelido ou de filho, é porque a coisa está pegando. Então, irmãos, nós podemos compreender 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, que existe uma maneira de que você e eu podemos formar um filho na fé. Existe uma maneira, existe um modo, e isso não pode sair do nosso radar, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?
Pai, te dou graças juntamente com os teus servos pela tua palavra. Obrigado por esses ensinamentos, que nós possamos entender que o Senhor faz com que nós passemos por um processo de formação. O Senhor quer nos formar, nos preparar a que todos nós sejamos verdadeiros discípulos de Cristo. E como verdadeiros discípulos de Cristo, Pai, nós precisamos aprender, sermos forjados na tua palavra. Assim como um filho precisa receber instrução do seu pai, nós, como teus filhos, precisamos receber a tua instrução, Paizinho. E assim como nós levamos pessoas até ti para que sejam teus filhos, nós precisamos, ó Pai, instruir aqueles que são filhos na fé, aqueles que estão começando, aqueles que ainda são meninos, aqueles que ainda não amadureceram, ó Pai. E da forma como for, seja instruindo, Pai, dando uma orientação necessária, seja levando um consolo, um encorajamento para quando é necessário uma ajuda, ou seja, Pai, insistindo, sendo veemente, pegando no pé, Pai, porque é necessário ali testificar, protestar, que tudo isso, Pai, seja para que cada um de nós ande dignamente de Ti e que o Seu nome seja glorificado, Pai. Que esses ensinamentos fiquem selados na tábua dos nossos corações, para que nós possamos vivenciá-los. Assim nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.